Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão. Nesta sessão, iremos falar sobre a produção biológica de tomate. Iremos começar por uma breve apresentação sobre esta cultura e, posteriormente, iremos apresentar os principais fatores que afetam a sua produção, bem como as condições de colheita e armazenamento que devem ser asseguradas. Comecemos então por uma breve caracterização e enquadramento desta cultura. Os tomates pertencem à família das solanáceas, espécie Lycopersicum. Existem mais de 10.000 espécies de tomate no mundo. É originário da América Central, de onde seguiu para a Europa, e de lá para o Médio Oriente, África, Ásia, Estados Unidos e Canadá. O tomate não é um vegetal, mas sim um fruto. É a espécie de plantas mais difundida e economicamente mais importante do mundo. É utilizado principalmente para consumo humano e a sua área de cultivo está a aumentar de ano para ano. A sua diversidade sofreu uma redução nos últimos anos, mas as variedades antigas estão a começar a ser recuperadas devido à procura. É rico em provitamina A e vitamina C, bem como em antioxidantes, como é o caso do licopeno, que tem propriedades anticancerígenas e confere ao tomate a cor vermelha. O tomateiro é uma planta perene, cultivada como anual, com um sistema radicular profundo, até 1,5 m, podendo ter crescimento determinado, período de floração limitado, ou indeterminado, floração durante toda a vida. É uma cultura bem adaptada a temperaturas mais quentes, sendo a temperatura ótima para floração a 21 graus. Requer níveis de umidade abaixo dos 70% e solos com pH neutro. Necessita da presença de potássio nos solos. Prefere solos profundos, de textura franca ou franco-argilosa e bem drenados. É muito sensível ao encharcamento, especialmente durante a emergência e na maturação dos frutos. É também sensível às geadas. Neste gráfico, podemos observar a evolução da produção mundial de tomate entre 2012 e 2019, que tem sido bastante positiva. Portugal registrou em 2017 uma produção média de tomate para a indústria de cerca de 1.650.000 toneladas, sendo o sexto país produtor mundial neste setor, depois dos Estados Unidos, a China, a Itália, a Espanha e o Chile. Em 2017, cerca de 93% da produção foi exportada para o mercado externo, mostrando um fraco consumo interno. Em 2019, cerca de 77% da produção foi exportada, sendo os principais destinos o Reino Unido, o Japão, a Espanha e a Alemanha. O tomate trata-se de uma cultura com crescente adesão ao modo de produção biológico. Infelizmente, em Portugal, os dados relativos à produção biológica de tomate não estão disponíveis. Existem milhares de variedades de tomate, sendo uma das hortícolas com maior diversidade. A maior parte das variedades comerciais são híbridas, mas é possível obter variedades não híbridas e variedades antigas através de redes de sementes e também em lojas de produtos biológicos. Tomate de rama é das qualidades mais produtivas, rentáveis para o produtor e das que fica mais tempo no tomateiro. Logo, adquire mais sabor. Tomate de coração de boi. Este tipo de tomate tem poucas sementes, uma casca bastante fina e uma polpa carnuda e saborosa. Ótimo para consumir cru e como acompanhamento. O tomate cherry, também conhecido por muitos como tomate cereja, é um tipo
deste fruto que é mais adocicado e muito utilizado em saladas e snacks. Já o tomate redondo, este tomate é dos mais utilizados na indústria para fazer molhos como ketchup, doces e é dos mais encontrados nos supermercados devido à sua resistência. O tomate Xuxa, se quer secar e conservar tomates, esta é a qualidade que mais se utiliza para esse efeito, por ser oval, ter poucas sementes e uma cor bastante avermelhada. Passemos agora aos principais fatores que influenciam a produção desta cultura. Deve ser tido em conta que os mercados locais estão a começar a exigir variedades de tomate tradicional, adaptadas às condições edafoclimáticas locais. As variedades locais de tomate são, na maioria das vezes, muito importantes para a gastronomia local e são uma mais-valia para o setor turístico. Vários são os fatores de produção a ter em conta quando vamos produzir tomate, nenhum menos importante que os restantes, desde a realização de rotações à consideração das condições edafoclimáticas do local onde pretendemos fazer a nossa produção, até à gestão de doenças, pragas e infestantes. Todos eles devem ser tidos em conta. As rotações consistem numa sucessão, ao longo de um dado número de anos, sobre uma mesma parcela, de um certo número de culturas, seguindo uma ordem determinada. As rotações têm algumas vantagens, como o aumento da fertilidade dos solos através da utilização das sidrações, de culturas leguminosas como o grão, o feijão ou o tremoço, a diminuição do ataque de pragas e a ocorrência de doenças, e o aumento da biodiversidade. No caso do tomate, a rotação deve ter uma duração mínima de 3 a 4 anos. Esta cultura tem como precedentes favoráveis o alho francês e a cebola. Como precedentes a evitar, temos outras solanáceas, como a batata, o pimento, a berinjela. E ainda o melão e o pepino. Neste e nos próximos slides, iremos apresentar alguns exemplos de rotações. Neste quadro, apresentamos as consociações favoráveis e desfavoráveis para diferentes culturas. No que toca ao tomate, podemos verificar que dentro das consociações favoráveis temos a cenoura, a alface, o alho francês, a cebola, o repolho, o espinafre, entre outros. Já nas consociações desfavoráveis, podemos encontrar o pepino, a couve-flor, a courgette e os brócolos. É uma cultura que requer solos bem drenados, teores de matéria orgânica entre 1,5% e 2%, temperaturas entre os 20 e os 30 graus durante o dia e 10 a 17 graus durante a noite. Necessita entre 8 a 16 horas de luz por dia. Esta cultura pode ser cultivada em estufa ou ao ar livre. Iremos apresentar, ao longo dos próximos slides, algumas diferenças nas exigências da cultura, quando produzida em estufa ou
ao ar livre. As variedades de tomate podem ser classificadas consoante o seu tamanho, a forma, a cor, o ciclo vegetativo e ainda a sua finalidade: consumo em fresco, indústria do processamento e transformação ou mercados locais. Na escolha das variedades que pretendemos produzir, a rusticidade, a qualidade da produção, a resistência a doenças, entre outros, são fatores que terão de influenciar a nossa escolha. Desta forma, é muito importante idealizarmos o que pretendemos fazer e obter e conhecer quais as melhores variedades para atingirmos o nosso objetivo. As variedades mais produzidas para consumo em fresco são as variedades Redondo, Xuxa e Cherry. Tal como já mencionado, cerca de 77% da produção é exportada para o mercado externo, sendo os principais destinos o Reino Unido, o Japão, a Espanha e a Alemanha. O prazo de validade, a cor, o sabor, a forma e o tamanho dos frutos são aspectos importantes para o mercado de frutos para consumo em fresco. No que toca à escolha das variedades destinadas à indústria do processamento e transformação, estas devem ser adequadas para descascar e para a produção de sumo e polpas ou molhos. Devem ter um crescimento controlado e uma boa folhagem como proteção solar. Os frutos curam e amadurecem ao mesmo tempo para facilitar a colheita. Os frutos devem ser facilmente destacáveis do cálice e do pedúnculo. Devem ter consistência suficiente para suportar o transporte. As formas redonda ou oval, pele lisa, cor vermelha, tamanho e peso reduzidos são as características ideais para este tipo de finalidade. Outros fatores importantes para a escolha das variedades são o clima e a época de crescimento e desenvolvimento da cultura, as próprias características da estufa ou da área de plantio ao ar livre, o espaçamento que deve ser garantido entre plantas e outras características edafoclimáticas, como o solo e a sua fertilidade, a qualidade das águas de rega, a resistência a pragas, entre outros. As variedades podem apresentar diferentes tipos de ciclo cultural, variando assim as épocas de sementeira ou plantação, frutificação e colheita. A lavoura faz parte de um conjunto de técnicas com o objetivo de manter a fertilidade e a saúde do solo. Visa fornecer ao solo as condições ideais para o desenvolvimento da vida vegetal. Influencia o estado do solo, nomeadamente no que toca às suas propriedades físicas, arejamento, umidade e temperatura. Antes de o fazer, é importante pensar nestes aspectos. O que é que o meu solo precisa? O que é que eu pretendo alcançar? Em que estágio do ciclo da cultura nos encontramos? Devemos fazer a preparação do solo 30 dias antes da sementeira ou transplantação. Incorporar os restolhos da cultura anterior ou adubos verdes. O cultivo a maiores profundidades, no caso de solos compactados, é necessário para permitir a expansão do sistema radicular da cultura do tomate. O solo deve ser solto antes da sementeira ou transplantação, para facilitar a infiltração da água e o arejamento. Devemos manter o solo com um teor de matéria orgânica adequado para cada tipo de solo e clima. Não enterrar a matéria orgânica fresca. Não revirar camadas e horizontes com recurso a armadores de camalhões, evitando assim a modificação dos micro-organismos
nas primeiras camadas, reduzir a lavoura mecânica ao estritamente necessário e evitar a destruição de agregados do solo. No caso de uma lavoura que não vise certos aglomerados, devemos utilizar um equipamento que permita atingir a meta desejada em múltiplas passagens em diferentes profundidades e, se possível, permita utilizar um subsolador com pás horizontais para afetar todo o solo processado. Minimizar a intervenção com máquinas no solo. A estrutura do solo deve ser obtida pela ação do sol, chuva e da geada. Utilizar vibrocultivadores e máquinas que irão facilitar a preparação dos canteiros de acordo com a espécie e capacidade de germinação. Para qualquer produção, a matéria orgânica tem um papel fundamental, uma vez que tem um impacto significativo na saúde, produtividade e resiliência dos solos, melhora as suas propriedades e alimenta a vida microbiana do solo. Os micro-organismos do solo degradam a matéria orgânica e disponibilizam os nutrientes necessários às plantas. É favorecida a ação das bactérias nitrificantes, fixação de azoto, e micorrizas, a captura de fósforo, por meio da matéria orgânica. Para o cultivo de tomate, o cultivo de adubo verde no outono e inverno é recomendado, como por exemplo o cultivo de uma consociação de cereais e leguminosas. Culturas de crescimento rápido, cortadas e enterradas no mesmo local onde são semeadas. Melhoram as propriedades físicas do solo e enriquecem-no com matéria orgânica, melhorando a atividade microbiana do solo. Para culturas como o tomate, no meio da estação, com solo e temperatura adequados, a atividade do solo é muito alta e pode ser útil fornecer estrume maduro. O estrume é tradicionalmente usado como fertilizante orgânico em agricultura. Normalmente é usado estrume de ovelha ou cabra. É importante conhecer as características do estrume, de acordo com a sua origem, para manuseá-lo corretamente e eliminar sementes, patogénicos e substâncias tóxicas. O composto pode ser utilizado no cultivo de tomate antes da introdução da planta no solo, como técnica de preparação do solo, mas também ao longo do ciclo vegetativo, conforme necessário. Em termos de necessidades nutricionais do tomate, apresentamos neste slide as necessidades em azoto, potássio, fósforo, cálcio e magnésio para produzir uma tonelada de tomate. Devemos ter em consideração que os fertilizantes minerais apenas podem ser utilizados se autorizados para a agricultura biológica e nas seguintes situações: corrigir deficiências nutricionais decorrentes da ausência de certos elementos no solo, desequilíbrios nutricionais, corrigir problemas de alcalinidade ou acidez. Neste e no próximo quadro, apresentamos os principais sinais de deficiência dos principais nutrientes, bem como algumas soluções para corrigir esse mesmo déficit de nutrientes. No entanto, devemos ter em consideração que a aplicação de alguns fertilizantes também está sujeita a várias legislações nacionais e, por isso, recomenda-se que seja verificada a aplicação dos fertilizantes junto ao organismo de controle. Não podemos fertilizar como e quando achamos que o devemos fazer. Temos alturas e métodos específicos para os aplicar. O solo deve ser preparado um mês antes do cultivo, no final do inverno e início da primavera. As rotações
e consociações de culturas são considerados parte da fertilização da cultura, racionalizando a extração de nutrientes e o uso de diferentes horizontes do solo. Quando os primeiros frutos atingem vários centímetros de tamanho, adubo maduro ou composto podem ser usados para prevenir o desenvolvimento vegetativo excessivo e a queda de flores e frutos recém-formados. O cultivo de tomate passa por várias fases, desde a sementeira ou plantação, a poda, a remoção da folhagem, a monda de frutos, a polinização, a frutificação, a colheita e a gestão de rega. A prática de enxertia oferece maior resistência a problemas no solo, como a fusário ou nematodes. O mais comumente usado são híbridos resultantes do cruzamento de duas espécies. 60% dos tomateiros cultivados são enxertados. Para a plantação, devemos ter em atenção que só podemos recorrer a sementes autorizadas para a agricultura biológica. No entanto, muitas vezes, os produtores apresentam grandes dificuldades em encontrar disponíveis sementes biológicas de variedades tradicionais. A seleção das plantas deve ser feita de acordo com as suas características para melhorar a sua adaptação e obter produtos de alta qualidade. No processo de seleção e escolha das sementes a semear, devemos ter em conta a sua qualidade e produtividade, que dependem da interação com o ambiente envolvente, a resistência do sistema radicular, a capacidade de estabelecer relações bióticas com os micro-organismos do solo, a eficiência na utilização dos nutrientes e ainda a sua capacidade para competir com outras espécies. A sementeira deve ser feita 30 dias antes da transplantação no verão, 40 dias antes da transplantação no inverno. Para plantas enxertadas, 46 a 60 dias antes da transplantação. No que toca à transplantação, os tomates são plantas resistentes que enraizam facilmente. Devem ter um tamanho de aproximadamente 15 cm, caule espesso e robusto, folhas verdes profundas, não endurecidas nem com floração. Deve ser feita em dia nublado e sem vento ou início da tarde. Devemos fornecer muita água para garantir o enraizamento. O plano de cultivo varia consoante se trate de variedades de ciclo sazonal, mais comuns na zona do Mediterrâneo, variedades que se adaptem bem com zonas de bastante luz solar, ou variedades para plantio em estufas. Ter em consideração que, ao aumentar a densidade de plantas, a produção inicial aumenta, a colheita é condensada e a duração do cultivo é reduzida. O tamanho do fruto é menor e o risco de doenças fúngicas aumenta. Os principais objetivos da poda são equilibrar a vegetação e a frutificação da planta, melhorar a produção e direcionar o crescimento da planta. Deve ter início 2 a 3 semanas antes da transplantação, começando por remover os primeiros rebentos e folhas inferiores. A poda permite obter uma planta mais equilibrada e frutos melhorados. Ao ar livre, não devemos retirar as folhas do quarto ao quinto cacho, para aumentar o número de folhas para proteger do sol, reduzir o vigor e estimular a frutificação. A remoção da folhagem facilita a iluminação, o arejamento e o amadurecimento dos frutos, sendo igualmente importante. Devemos remover 2 a 3 folhas por planta.
O sistema de condução também é um fator a ter em consideração e pode variar consoante estejamos a produzir ao ar livre ou em estufa. Os principais objetivos da determinação do sistema de condução são um melhor uso da superfície, evitar que as folhas e frutos toquem no solo, melhorar o arejamento e iluminação das plantas e facilitar o trabalho cultural. A monda dos frutos é outra técnica bastante importante e que consiste na eliminação de flores em excesso ou flores que irão produzir frutos deformados e na remoção de frutos mais pequenos, de cachos bastante compostos. O clima tem uma influência significativa na polinização, sendo a temperatura e a luz os fatores mais limitantes. As temperaturas extremas diminuem a quantidade de pólen e a sua viabilidade. As altas temperaturas levam à queda das flores e à baixa ramificação das inflorescências. Pouca luz durante o alongamento do estigma dificulta a autopolinização. Todas as cultivares modernas de tomate são autopolinizadoras, mas em situações ambientais desfavoráveis é necessário aplicar técnicas para auxiliar na frutificação. A primeira rega na plantação facilita a implementação do sistema radicular profundo e deve ser profunda e espaçada. Uma rega frequente torna as plantas vigorosas, mas com uma frutificação fraca. Podemos optar por uma rega por alagamento ou rega localizada. Devemos evitar a rega por aspersão devido ao risco de míldio. A rega gota a gota é a mais aconselhada, com a principal vantagem de ter a otimização do uso de água. Já como principal desvantagem, este tipo de rega limita a expansão das raízes absorventes pelo solo e reduz a capacidade de adaptação a situações de stress. A umidade excessiva causa problemas no sistema radicular e perda de flores e frutos recém-formados. Um stress hídrico leve reduz ligeiramente os rendimentos, mas melhora a qualidade. Um stress hídrico acentuado causa a queda dos frutos. Sem stress hídrico, temos uma boa produção, mas não de boa qualidade. Devemos ir aumentando a rega à medida que a planta vai crescendo, em casos de expectativa de altas temperaturas e em climas ventosos. O alagamento deve ser evitado para evitar problemas radiculares, fungos, queda de flores e frutos. É muito importante que a água de rega esteja à mesma temperatura que a temperatura ambiente. Regar próximo da colheita aumenta o tamanho dos frutos, mas dilui os componentes e causa a perda de qualidade, um possível rachamento do fruto. A necrose apical é um dos principais problemas fisiológicos associados à rega. Deve-se a uma deficiência de cálcio derivada de altas temperaturas e do stress hídrico. No verão, as regas ao entardecer aumentam a umidade noturna e as temperaturas amenas facilitam a absorção de cálcio e reduzem a necrose apical. O plano de rotação e a gestão da fertilidade do solo, a estrutura ecológica da exploração e as parcelas devem ser funcionais para evitar a pressão excessiva de parasitas e agentes patogénicos, como fungos e bactérias. Em agricultura biológica, a utilização de substâncias ativas ocorre apenas nos casos em que outras medidas previstas pela produção biológica não permitam proteger adequadamente a cultura dos parasitas e doenças, dentro do limiar de prejuízo. Para a gestão de pragas que afetam o tomateiro, a presença de infraestruturas ecológicas é importante para garantir a presença
de antagonistas naturais das principais pragas. Apresentamos alguns exemplos que nos ajudam a combater o aparecimento de pragas e doenças, como é o caso da alternância das culturas, a existência de faixas de flores, garantindo o pólen para alimento dos inimigos naturais, e ainda o cultivo na bordadura, como árvores que funcionam como sebes, a existência de coberto vegetal, entre outros. O controle da população das diversas pragas também pode ser feito através da montagem de armadilhas, como é o caso, por exemplo, de armadilhas de água ou armadilhas sexuais. Dentro das medidas utilizadas para o combate das pragas na produção do tomateiro, temos as medidas físicas que passam pela colheita e destruição de restos da poda, armadilhas e redes. Medidas biotecnológicas, como a utilização de feromonas. E medidas biológicas, como a introdução de inimigos naturais das pragas, o aumento da população de parasitoides ou o recurso em estruturas ecológicas. Também podemos recorrer a produtos à base de plantas, como o óleo de nime, substância bastante tóxica para os insetos, chorume de ortiga, através de aplicações foliares, que melhora os mecanismos de defesa da planta, inseticidas naturais, entre outros. Outra opção é a aplicação de produtos minerais, que reforçam a resistência das plantas e inibem e controlam o desenvolvimento de parasitas. No entanto, a aplicação de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos depende dos regulamentos nacionais de cada Estado-membro. Os produtores devem verificar com os organismos de controlo antes da sua aplicação. A solarização e a biofumigação são outras técnicas que também são utilizadas para o controle de pragas. Na gestão de infestantes em agricultura biológica, a aplicação de herbicida não é permitida. Desta forma, apenas os meios de luta preventivos são permitidos. Neste slide, apresentamos um esquema com os diversos meios de luta preventivos que devem ser implementados em agricultura biológica, na gestão das infestantes. Os métodos preventivos são, como o nome indica, formas de atuar para evitar que as infestantes possam surgir. Para isso, é necessária toda a atenção e cuidado para evitar contaminações vindas pelas mais diversas formas, desde serem trazidas por alfaias agrícolas, que operaram em outros terrenos, a serem transportados por aves ou pelo vento. Algumas técnicas preventivas bastante utilizadas para o controle das infestantes são as falsas sementeiras, a aplicação de estrumes ou composto maduro e uma fertilização adequada. A falsa sementeira é muito utilizada em horticultura biológica, pelos seus bons resultados no controle das infestantes. Um método bastante utilizado para a gestão de infestantes é o mulching, que consiste em utilizar materiais orgânicos para cobrir o solo na linha, de modo a condicionar o desenvolvimento das infestantes. De seguida, iremos falar sobre as condições de colheita e armazenamento a adotar na produção de tomate. Dependendo da variedade, a colheita deve ser realizada 135 dias após a sementeira em variedades precoces, 150 dias após a sementeira em variedades sazonais, 165 dias em variedades tardias, dependendo das condições climáticas. A colheita é feita de acordo
com as preferências do mercado, nomeadamente em termos de cor, se tem como finalidade o consumo em fresco, ou a indústria do processamento e transformação, e ainda a firmeza do fruto. Situações como o amolecimento do fruto devido a perdas de água, frio ou congelamento e doenças, como a podridão, podem ser agentes causadores de danificação do tomate. Durante o período de armazenamento do tomate, é essencial manter uma série de condições de temperatura e umidade para evitar a degradação dos tomates. A temperatura ideal de armazenamento depende da maturação do fruto. Para um tomate ainda verde, a temperatura ideal de armazenamento pode variar entre os 12,5 e os 15 graus, enquanto que para um tomate vermelho e firme, a temperatura ideal varia entre os 7 e os 10 graus. Já em relação à umidade relativa, é importante mantê-la entre os 85% e os 95%, pois é essencial para maximizar a qualidade pós-colheita e evitar a perda de água. Uma das muitas razões pelas quais muitas explorações têm convertido as suas produções para a agricultura biológica nos últimos anos é o maior benefício económico que os produtores obtêm. Isto deve-se ao maior preço unitário e mais equilibrado com os custos de produção, reconhecido no mercado biológico em relação ao convencional. E chegamos assim ao fim do curso avançado de Agricultura Biológica. Esperamos que o curso tenha ido de encontro às suas expectativas. Muito obrigado.